ex-ministro de Lula, que foi acusado de usar gabinete clandestino para pré-campanha no Distrito Federal, revela o jornal Diário do Poder. Dinheiro público para a campanha, Ricardo Capelli, presidente da ABDI e ex-ministro de Lula, é acusado de manter estrutura clandestina para impulsionar sua pré-campanha ao governo do Distrito Federal. O núcleo funcionava em sala no setor comercial sul, 5 celulares, 5 notebooks, metas diárias de comentários e envio em massa via WhatsApp. Interações eram publicadas como se fossem do próprio Capelli. A coordenação seria do gerente de marketing da BDI. Ex-colaboradores relatam demissões sem aviso e ausência de registro. Capelli não se manifestou. Aí a gente se pergunta aqui, né, Consta? A gerente de marketing da BDI coordenando campanha. E esse desvio de função? E o mais curioso nessa história, né, é, de novo, uma vez mais, para reforçar, né, aquela lição leninista, né, acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. Né? Quer dizer, o PT passou um bom tempo aí, junto com muito isentão, né, acusando o bolsonarismo de ter um gabinete, né, que coordenava ataques aos seus adversários, defesa combinada e com hierarquia de comando, usando funcionários públicos, né, recursos públicos e tudo. E hoje o que a gente percebe é que o bolsonarismo é um movimento, é um fenômeno, grosso modo, orgânico. Né? Inclusive tem alas, né, que brigam entre si com frequência. Né? Alguns aí podem ter seus mecenas, né, eventualmente, seus financiadores, mas, em geral, são indivíduos que ficam ali defendendo aquilo que acreditam e muitas vezes se digladiando, né, que é o que a gente vê hoje. Né? Uns atacam a Michele, outros atacam o Nicolas, e aí atacam um partido novo e não sei o quê. Quer dizer, tem de tudo, né, ali dentro. Mas o que a gente percebe realmente é que falta justamente esse comando, essa hierarquia e, acima de tudo, esse uso de recurso público, né, para esse tipo de coisa, né, de trabalho. E aí vem aí a campanha do Capelli, né, fazendo justamente aquilo que essa turma denunciava no bolsonarismo. Essa tem sido a história da esquerda no Brasil, né? A pura hipocrisia de denunciar nos seus adversários vistos como inimigos aquilo que eles enxergam diante de um espelho. Acuse-os do que você faz, acuse-os do que você é. Né? Um clássico aí do nazismo também, né? É uma das táticas aí nazistas, né? É interessante aqui. O mais legal dessa história, né, Silvio? É o cara pegar a mulher ali do serviço público para fazer essa pré-campanha. Olha, que fase, hein? Olha, eu vou me ater aqui ao ponto que me parece grave, que é o uso do aparato estatal, ou seja, de novo, do governo, ou seja, de novo, a mistura do público com o privado. Se o senhor Ricardo Capelli quer se candidatar ao cargo que quiser, ele tem todo o direito. Aliás, não seria a primeira vez em que ele é um político, ele já atuou em partido, ele já atuou em governos, ele já concorreu, né? Eu até estava tentando fazer uma dupla checagem aqui para ver se de fato ele concorreu, porque sei que ele foi dirigente da Uni durante muito tempo, mas daqui a pouco eu até estava tentando, só para não cair em nenhuma imprecisão, para ver se ele já tinha disputado o cargo público. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, ele só não pode fazer isso dentro do governo, ocupando um cargo, e de fato ele ocupa. Portanto, aí sim é passível de punição. Ademais, a gente volta naquele comentário anterior, quando falava dessa mistura, porque quem é filiado ou já seguiu as fileiras do Partido Comunista do Brasil
por exemplo, entende que tudo é do partido. Se tudo é do partido, ele entende que ele pode. Então, eu imagino que seja isso, que o senhor Ricardo Capelli, isso que passa pela cabeça dele. Tudo isso aqui é nosso, né? Tudo isso aqui é do partidão. Então, portanto, eu vou usar a funcionária, eu vou usar o tempo, a hora de serviço que eu devia estar dando expediente, e por aí vai, o recurso público. Ah, mas não teve dinheiro, aqui eu não teve dinheiro ali. Bom, e a energia elétrica, e o ar-condicionado, e todo, enfim, toda a estrutura. Essa estrutura é pública. Então, eu acho que, de novo, a gente cai no mesmo ponto aqui, Emilinho. Muito bem, muito bem. Eu já vou rodar a pauta e vou pedir até já em seguida o comentário do professor Dárcio. Olha só, polícia divulga novo organograma do PCC com 100 nomes e célula digital inédita. O Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo divulgou o novo organograma do PCC com 100 nomes, 95 atuais e 5 ex-integrantes expulsos e ameaçados de morte. Marcola segue como líder central. A novidade é a sintonia da internet e das redes sociais. Célula que administra comunicações online, articulando contatos por aplicativos, redes sociais e e-mails protegidos. O núcleo também monitora conteúdos internos e oferece suporte tecnológico para outras divisões. Já a sintonia restrita cuida da organização de atentados contra autoridades e rivais. Dárcio, olha, aqui, né, quando a gente lê esse resumo da notícia, cara, esses caras estão mais organizados do que corporações, né, a nível global. É impressionante, né? Mas a gente falava aqui no Bradock Show da relação do Partido Comunista Chinês com essa organização. Eu até lembrava que poucas organizações cresceram como o PCC, aí nesse caso o PCC brasileiro, não o PCC chinês, né? Poucas organizações cresceram como o PCC. Foi uma coisa impressionante. Hoje o PCC está em praticamente todos os estados, com alguma dificuldade no Rio de Janeiro, por conta da organização que domina o Rio, que é o Comando Vermelho. Eu acho interessante porque as notícias acerca do comando do PCC, inclusive, são matérias de repercussão nacional, é mais ou menos como a troca do Papa, né? Então, quer dizer, o Papa continua lá, o Marcola, né? Então, assim, se um dia o Marcola morrer, eu acho que vai ter até fumaça preta e branca para saber se tem um novo Marcola. É uma coisa impressionante, assim, virou quase que uma organização que a gente tem que acompanhar para poder saber como que a gente pode se portar. E pior que é isso mesmo. A depender do sinal que você fizer com a mão numa fotografia, você pode cair num tribunal deles, que eles chamam de sintonia. A novidade dessa notícia é que a sintonia agora vai avaliar o conteúdo aqui da internet. Então, se por um lado a gente tinha aí uma organização montada para poder monitorar o que a gente estava fazendo nas redes, agora o crime organizado também estará fazendo isso. Veja que interessante. E justamente no ano eleitoral, veja que interessante, ou seja, a gente vai ter agora a sintonia fina, que eles chamavam assim, né, também nas redes, para poder monitorar quem está se comportando ou não adequadamente de acordo com o estatuto do partido, é assim que eles chamam a organização. Só para poder finalizar, é importante lembrar que em 2022, aqueles que se manifestavam a favor de Jair Messias Bolsonaro e estavam numa área dominada pelo crime organizado eram retaliados. A gente viu o casal sendo chicoteado no meio da rua porque postou vídeo de Bolsonaro. A pergunta é, o que vai acontecer esse ano de 2026? Então, assim, é muito triste que a gente esteja vivendo esse momento no Brasil. Mas eu acho que a notícia anterior dá o tom. O Capelli, que a gente falava, era o interventor do DF. Ele quer governar o DF. E o Capelli, que trabalhava no GSI, tenho certeza absoluta, nunca trabalhou contra organizações como essa aí. Mas, segundo a Mariana Naime, teve coragem de pedir para o coronel Naime, o Jorge Naime, para utilizar munição letal contra os patriotas do dia 8. Então é isso. Enquanto o Estado está preocupado em punir pessoas inocentes, perseguir pessoas inocentes e, eventualmente, utilizar munição letal contra elas, né, o PCC vai dominando todas as áreas do país e agora até mesmo a internet.
Consta. É assustador, né? Quando. Claro, o Darcio bem lembrou, né? A gente se deparou com vídeos até na época da eleição de apoiadores do Bolsonaro ali em comunidades que foram violentados, assassinados, eu me recordo, como se fosse ontem. Agora, 4 anos depois, eles ainda mais organizados, né? Como que você avalia essa questão, Constar? Mirinho, não é novidade para ninguém, né? Atento aí ao noticiário, que o Uhum, Brasil está virando um narco-estado, né? uhum, Remete em alguns aspectos ali à Colômbia dos tempos de Pablo Escobar, né? A mistura do crime organizado com atividades terroristas, né? De domínio de território, com infiltração na política, no poder judiciário, uhum, com tentáculos globais, né? É um negócio assustador. Quando você olha a proporção que o troço atingiu, é um negócio realmente assustador. Em alguns casos, a gente tem todo o direito, né, de perguntar se ainda dá para reverter. Eu acho que no Brasil como um todo, talvez ainda dê. Mas quando eu penso, por exemplo, no meu saudoso Rio de Janeiro, né, ali o buraco é mais embaixo. Né, ali realmente a coisa está mais misturada já faz tempo, inclusive com a política, e a questão territorial é mais difícil de endereçar, né, pela própria topografia, pela geografia do estado e tudo, as verdadeiras fortalezas que viraram ali as favelas, né? Enfim, quando você olha no que se transformou o crime organizado no Brasil, olha, para desanimar qualquer um, né? Para desanimar qualquer um. uhum. Aí quando vem uma operação como aquela que aconteceu há algum tempo, né, eliminando mais de 100 ali desses criminosos e tudo, e a reação, turma dos direitos humanos, turma da imprensa, artistas, a reação é de alguma forma dar um jeito de condenar a polícia, aí é que você fica mais desanimado mesmo. Né? Então, de novo, quando a gente comenta esse assunto, a gente vai apenas atualizando um cenário que já era catastrófico e parece cada vez mais irreversível. É, realmente, parece cada vez mais irreversível. Você bem falou, é, a gente não declara um narco-estado por quê, Silvio Navarro? Aliás, né, a gente sabe aí a questão de declarar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Isso também é uma pauta que não avança aqui no Brasil, né? Como que você avalia, Silvio? Por que o Brasil, o governo brasileiro, não decreta, não declara que facções Hum, criminosas como o PCC e o Comando Vermelho são narcoterroristas? Porque o PT não quer, porque o uhum, governo Lula não quer, porque são narcoterroristas, mas a esquerda não quer rotulá-las assim. Porque, claro, isso teria implicações internacionais, isso uhum, teria implicações, sobretudo, em relação ao governo dos Estados Unidos. Isso faria com que outros países passassem a dar um tratamento distinto para essas organizações narcoterroristas brasileiras. Veja, o PCC, criado lá em 1993, Casa de Custódia de Taubaté, pelo Geleião, pelo Cezinha, esse PCC não existe mais da forma como foi concebido. As rifas, as cebolas, como era chamado, o salve, como funcionava. Esse PCC, que vivia, aliás, exclusivamente durante muito tempo no aspecto econômico do narcotráfico, esse PCC se sofisticou. Hoje é tratado como uma multinacional do crime com estrutura mafiosa, como uma máfia. Assim, por exemplo, vou citar uma entrevista, né? Aliás, foram várias entrevistas, mas uma expressão utilizada pelo Lincoln Gakia, um dos homens do Ministério Público que dedicou praticamente toda a vida dele ao PCC. Então, ele mesmo fala que o PCC hoje tem uma ramificação absurda, que vive de lavagem de dinheiro no exterior, que abastece mercados
na Europa, na Ásia, em todas as partes do planeta com drogas, mas que também tem uma grande atuação. Bom, acompanhamos isso na operação policial recente no estado de São Paulo, por exemplo, de postos de gasolina, setor de usinas. O PCC aluga armas para assaltos a bancos. Teve uma fase no Brasil, em São Paulo, no interior, sobretudo, mas também no Paraná, em Minas Gerais, do tal de domínio de cidades, né, que era o novo cangaço. O PCC era responsável por alugar armas, por oferecer explosivos, carros blindados, enfim, oferecia a estrutura em troca de uma parte do dinheiro que fosse roubado. O PCC atua com contrabando em fronteiras. Bom, veja, se sofisticou. Então, é natural que, inclusive na área digital e na área de avanço para crimes cibernéticos, também tenha se sofisticado. Esse hoje é talvez o grande problema para a segurança pública no Brasil, que é você combater uma facção criminosa como essa, que está presente em mais unidades da federação do que as lojas do McDonald's. Aliás, foi uma reportagem do site Poder 360, não estou inventando aqui. Podem procurar quem tiver curiosidade. O PCC está presente em mais localidades no Brasil, né, segundo dados do próprio Ministério de Segurança Pública, do que a rede de lanchonete. Então, vejam vocês, é muito difícil você combater uma estrutura tão sofisticada como essa, se você tem à frente do governo brasileiro alguém que não tem disposição em combater o crime desta forma, alguém que passa a mão na cabeça de bandido, porque assim é a esquerda. A esquerda tem uma bandidolatria, estão sempre muito mais preocupados com os detentos, independentemente do crime que cometeram para estar atrás das grades, do que a vida de um policial que morre usando a farda. E a farda é o Estado, a farda é a lei. É um homem que sai de casa para empenhar a própria vida, para salvar pessoas, para defender o Estado, para defender cidadãos contra o crime. Mas o PT está sempre mais preocupado se o bandido está sendo bem tratado dentro da cadeia. E se já não é hora dele ir para casa, com desencarceramento em massa ou com saidinhas. Então, vai ser muito difícil você vencer uma organização criminosa como essa. Para finalizar, não à toa, falamos de da maior delas, mas poderia falar aqui do Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro, tem uma outra, um nascedouro diferente, uma outra estrutura, inclusive, mas é tão grande quanto. Fato é que eles se espraiaram, elas cresceram, e quem mais governou o país nas últimas décadas?